nome do Senhor. Nós somos a tua casa, Jesus. A juventude wesleyana é o teu lar. Muda as coisas de lugar, Senhor. Eu quero cumprimentar a juventude mais linda do planeta Terra, a juventude wesleyana da primeira região. Quero cumprimentar você com a paz do Senhor. E não quero cumprimentar com a paz do Senhor porque esse é um jargão evangélico. Eu não quero te cumprimentar com a paz do Senhor porque, como diz o cantor, é o cumprimento do crente. Eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor porque o desejo do meu coração é que haja paz no teu coração. Vivemos tempos tão difíceis, vivemos tempos de tantas dificuldades, mas existe uma paz que excede toda dificuldade. Existe a paz que excede todo o entendimento. Existe a paz que excede toda circunstância contrária. Receba essa paz em nome de Jesus. Aleluia. Sem sombra de dúvida, esse dia é um dia muito significativo. É o dia da juventude wesleyana, dia internacional. Um dia muito importante para cada um de nós. E esse dia, sem sombra de dúvidas, sempre foi uma data muito favorável para que Deus marcasse vidas. Quantos pastores, quantos obreiros wesleyanos carregam consigo testemunhos sobre como foram tocados no 1º de maio? É verdade que essa ocasião é um pouco diferente. A gente não está junto. A circunstância mudou. O ambiente mudou. Mas nunca foi sobre uma geografia. Nunca foi sobre um lugar. Porque as circunstâncias podem ser alteradas, mas as circunstâncias não têm poder para alterar quem Deus é. O mesmo Deus que operou no passado, opera na sua casa nessa noite. Sinta-se tocado pelo Senhor. Oh, aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Eu quero falar de Jesus com você. Na verdade, Ele é a razão de estarmos aqui. Eu sei que a data é a comemoração da juventude wesleyana, a comemoração do dia. Mas nada disso aqui seria feito sem Ele, porque Ele diz a respeito de si mesmo: sem mim, nada podeis fazer. E eu quero muito torná-lo o centro daquilo que falo. E com isso eu quero ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Eu quero aqui, antes da leitura, mandar um abraço especial para o nosso querido Bispo Anderson Caleb. Ele não pôde estar conosco, mas eu tenho certeza que o coração dele está aqui. E você, jovem wesleyano, terá a oportunidade daqui a pouco de ser ministrado por uma palavra que ele nos enviou por vídeo. Então receba o nosso abraço, o abraço da juventude wesleyana da primeira região, Bispo Anderson Caleb. E diz assim a palavra do Senhor: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Um fato sobre o nosso Senhor é que Ele não é apenas um profeta. Um fato sobre Jesus é que Ele não é mais um grande homem. Um fato sobre o Senhor Jesus é que Ele não é como muitos querem acreditar. Ele não é apenas um líder religioso. As Escrituras nos revelam que Jesus é o próprio Deus. A doutrina da divindade de Jesus é importantíssima, central, fundamental para a nossa fé. Jesus não é qualquer um, Jesus é o próprio Deus. E a base dessa certeza é a própria revelação do Evangelho. Jesus expressa a sua divindade quando anda sobre as águas.
Jesus expressa a sua divindade quando exerce domínio sobre as tempestades. Jesus exerce a sua divindade quando se mostra conhecedor daquilo que se passa no coração dos homens. Contudo, no texto que nós lemos, Jesus revela a sua humanidade. Por quê? Porque teve fome. Se Jesus não fosse plenamente homem, se Jesus só fosse plenamente Deus, Jesus jamais poderia ter sentido fome. Por quê? Porque Deus não pode sentir fome, porque fome é sinal de ausência, e Deus é perfeito, e por ser perfeito não pode ter falta de nada. Mas Jesus é esse mistério que reúne dentro de si uma divindade que não falta nada e uma humanidade que tem fome. Esse é o Senhor Jesus. Jesus revela que é ser humano quando tem fome, porque nada define melhor o ser humano do que a fome. Nós somos seres famintos, amém, músicos da casa do Senhor? Somos seres repletos de fome. A todo momento uma fome nos acomete. E o problema é que nem toda fome que a gente sente é fome de pão. O problema é que nem toda fome que nos acomete como seres humanos é fome de arroz. Nem toda fome que nos invade é fome de feijão. Mas existem fomes mais profundas, como por exemplo, a fome de ser e pertencer. Há uma fome dentro de nós por identidade e pertencimento. Todo ser humano precisa ser alguém na vida, precisa se perceber como alguém, precisa se perceber como aquele que tem uma identidade. Contudo, isso não basta, porque todo aquele que sabe perfeitamente aquilo que é, precisa pertencer a algum lugar no mundo. Porque não existe ser sem pertencer. Contudo, não existe pertencer sem ser. Logo há dentro de nós uma fome por ser alguém na vida, mas também de pertencer a um lugar no mundo. E talvez você esteja na sua casa se perguntando o que isso tem a ver com o texto. Jesus acaba de ser batizado por João Batista. A palavra do Senhor diz que Jesus é batizado, e do alto se ouve uma voz, a voz do Pai. E o que o Pai diz a respeito de Jesus? Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Deus Pai está anunciando publicamente a identidade de Jesus. O Deus Pai está anunciando publicamente quem Jesus é. Jesus é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Após ouvir publicamente da parte do Pai quem Ele era, Jesus é conduzido para o deserto. E o que acontece no deserto? A palavra de Deus diz que o diabo, o tentador, quer tentar Jesus. E as primeiras palavras de Satanás é: se tu és filho de Deus. O diabo quer instaurar na humanidade de Jesus uma crise de identidade. Se tu és aquilo que o Pai disse que tu és, se tu és realmente aquilo que Ele disse ao teu respeito, prove. Se tu és aquilo que as palavras do Pai disseram, prove. Prove como? Transforme pedras em pães. Prove que você é alguém fazendo da pedra. O que é pedra? Uma coisa. Pedra é um objeto, pedra não é pão. Mas o diabo está dizendo para Jesus: prove que você é alguém. Transforme uma coisa no seu alimento. Transforme um objeto naquilo que sacia a tua fome. Existem várias formas de interpretar esse texto, mas escute. Esse texto nos ajuda a entender por que a nossa sociedade é tão doente. Esse texto nos ajuda a entender o porquê que o mundo é tão doente. Porque o mundo nos ensina que para nós provarmos que nós somos alguém, nós precisamos transformar coisas no nosso alimento.
O homem contemporâneo acredita que prova que é alguém pelo carro que pode ter. Só que carro é coisa, e coisa é pedra. Pedra não é pão, pedra não alimenta. E como não alimenta, o homem que é faminto por identidade não se alimenta, só se entulha de pedra. Continua vazio, ele compra o carro, mas continua com fome. Então ele pensa: essa pedra não adiantou, vou fazer outra pedra de pão. E ele compra o celular novo, mas o celular novo não prova que ele é ninguém. Então ele precisa de uma outra pedra. E assim é o homem do nosso tempo. Mas nessa geração perversa, Deus está levantando um povo diferente, que não ouve a voz do diabo, mas ouve a voz do Senhor Jesus. E diz: não é o carro que prova quem eu sou alguém, não é uma coisa que prova que eu sou alguém. O que prova que eu sou alguém são as palavras que procedem da boca de Deus. Nós somos aquilo que o Pai diz que nós somos. Nós não somos aquilo que eu posso consumir. Você não é o preço da roupa que você consome. Você não é o carro que você pode comprar. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Muitos olham a nossa roupa, muitos podem olhar a tua casa, muitos podem olhar as pedras que estão ao teu redor e dizer: lá vai um fracassado. Mas você não é definido por pedra, você é definido pela palavra do Pai. As palavras de Deus definem quem nós somos. As palavras de Deus é a fonte da nossa identidade. E se as palavras de Deus definem quem nós somos, a Bíblia define quem você é. A Bíblia não é apenas algo que contém a palavra de Deus, como muitos pregadores querem acreditar. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, ela é que tem a verdade sobre quem eu sou. Não, você não é o que o marxismo diz ao teu respeito. Você não é aquilo que o liberalismo diz ao teu respeito. Você não é aquilo que a esquerda diz ao teu respeito. Mas você também não é aquilo que a direita diz ao teu respeito. Você não é aquilo que perspectivas humanas dizem ao teu respeito. Você é aquilo que o Pai diz que você é. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você pode agora comentar aí: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou aquilo que o Pai diz que eu sou. Não são filosofias humanas. Não é a ideologia de gênero. Não, quem diz o que eu sou é a palavra de Deus. Escute. Somente a palavra de Deus pode nos dar a identidade que precisamos. E por quê? Somente a identidade revelada nas Escrituras, somente ela pode ser dada por uma certeza que a própria Bíblia nos dá. Porque nada, nenhuma pedra pode nos dar a certeza sobre quem nós somos. Nenhuma pedra. Porque só a Bíblia tem poder para nos dar a certeza que precisamos. Essa certeza que invadiu o coração de John Wesley no dia 24 de maio de 1738, na rua Watergate. Essa certeza descrita pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16. Porque o Espírito testifica com o meu espírito de que nós somos filhos
filhos de Deus. Filhos é o que nós somos. Tudo bem, mas o que isso diz a respeito do nosso pertencimento? É simples. Se eu sou filho, Juninho, se eu sou filho e você é filho, nós somos irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai. E se nós somos filhos do mesmo Pai, aquilo que nós somos revela o que pertencemos. Somos filhos de Deus e que pertencemos àquela que é a família de Deus, aquela que é a noiva, aquela que é o corpo, aquela que é a luz das nações, aquela que é o sal dessa terra. A igreja, nós pertencemos à igreja. E as portas do inferno, as portas das crises, as portas dos vírus não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Isso é quem você é. Ei, olha aqui, jovem wesleyano. Isso é o que você é. Isso é o que você pertence. Dizer que é filho, dizer que pertence à igreja, significa estar comprometido. Dizer que pertence à igreja do Senhor Jesus é estar comprometido com 2000 anos, ou melhor, mais de 2000 anos de história. Você não descobriu o fogo, descobriram por você. Nós, como juventude, precisamos nos comprometer com o passado construído pelos nossos pais. Muitas vezes a gente é seduzido pelo novo. Muitas vezes a gente é seduzido pelas coisas novas. E a gente vai adiante sem olhar para o legado que nos antecedeu. A gente vai adiante e não quer lembrar de quem passou. A gente vai adiante e a gente não quer ser uma continuidade. Só que olha só, aqueles que querem construir alguma coisa no presente sem honrar o passado, nas gerações vindouras não serão lembrados. Mas a juventude wesleyana da primeira região não quer apenas construir algo novo, mas também quer ser lembrada no futuro. E se você quer ser lembrado no futuro, se comprometa a lembrar do seu legado. Esse é o Clube Santo. Esse nome que nós carregamos no peito é apenas uma visão, é apenas um propósito da juventude wesleyana. A juventude wesleyana é maior do que esse nome, mas esse nome é apenas uma orientação de Deus. Deus queimou, ardeu muito no meu coração a respeito de olhar para trás. E quando eu olhei para trás, quando eu olhei para o legado que me antecedeu, eu vi alguns jovens reunidos no século XVIII na Universidade de Oxford, e os outros universitários olhavam aquele grupo reunido na universidade, que estava orando, estava lendo a Bíblia, e ficavam inventando apelidos. Que apelidos são esses? Traças da Bíblia, Metodistas e Clube Santo. Esse grupo de jovens que ninguém deu nada por eles, faziam apelidos porque ninguém via sentido no que era feito. Mas esse grupo de jovens estavam apenas sendo obedientes ao direcionamento de Deus. E o resultado disso é que eles mudaram e impactaram a vida da Inglaterra do seu tempo. O que nós queremos com esse nome no peito? Nós queremos ser uma continuidade do Clube Santo do século XVIII. Assim como eles foram instrumentos de Deus para transformar a Inglaterra, nós queremos ser instrumentos de Deus
para transformar esse país. É verdade, o Brasil não vai bem. É verdade, há muitas coisas para serem mudadas. Mas existem coisas que não é a caneta de um político que vai resolver. Existem coisas que não são articulações políticas que vão resolver. Porque existem problemas que só serão resolvidos pela graça de Deus, que invade um povo chamado igreja. E esse povo é um instrumento de avivamento. Não um avivamento que arrepia apenas, não um avivamento que nos faz pular, mas um avivamento que nos faz ser instrumentos de transformação. É isso que queremos. É isso que você quer? Se é isso que você quer, vamos orar. Aí onde você está, feche os teus olhos. Se você não quer ser apenas um frequentador de templo, você está cansado disso. Se você não quer apenas ser aquele cara que frequenta um espaço e quer ser de fato igreja, dentro do templo e fora do templo. Se você quer ser um instrumento de transformação, se você quer ser usado, se você quer de fato ser e pertencer, fecha os teus olhos, eu quero orar. Senhor, aqui está a juventude wesleyana. Estão nas suas casas, Senhor, mas Tu continua o mesmo. Eu não os vejo, mas Tu os vê. Eu não conheço o rosto de cada um que nos assiste, mas o Senhor conhece. Eu não conheço cada coração, mas o Senhor conhece. Então, Senhor, olha esse jovem que nos assiste e que se sentiu tocado, Senhor. Esse jovem que quer ser uma continuidade. Esse jovem que quer ser um instrumento de transformação da sua cidade. Esse jovem que quer ser um instrumento de transformação no seu colégio. Esse jovem que quer ser um instrumento de transformação na universidade. Esse jovem que quer ser um instrumento de transformação na família. Senhor, ninguém pode ser transformador, ninguém pode ser esse agente de transformação se do alto não receber poder. Por isso, Senhor, revista de poder a vida desse jovem. Revista de poder, Senhor, esse jovem que nos assiste, a fim de que ele possa ser plenamente aquilo que o Senhor diz que ele é, a fim de que ele pertença àquilo que o Senhor diz que ele pertence. Que nada nos apaixone mais do que pertencer à igreja. Que nenhuma paixão política seja mais importante para nós do que pertencer a uma igreja. Que nenhuma demanda humana aqueça mais o nosso coração do que ser igreja do Senhor Jesus. É isso que nós queremos ser. Obrigado por essa live. Obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Receba empoderamento do Senhor nessa noite, em o nome de Jesus. Receba poder de Deus. Seja, pertença, seja uma continuidade, seja filho de Deus, seja igreja do Senhor Jesus. Aleluia.